pessoal, vamos começar mais uma aula. Vamos começar mais uma aula de ciências do sexto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências do sexto ano e continuar aqui falando um pouco mais sobre o sistema locomotor. Na última aula a gente falou um pouco sobre os ossos e agora falar um pouco também sobre as articulações, que é o local onde dois ou mais ossos se encontram e podem permitir ou não movimentos nos ossos, né? Cada junção entre um osso e o outro tem uma conexão que faz com que o movimento seja transmitido de uma parte do nosso corpo para outra. Temos as articulações móveis, que permitem vários tipos de movimento. As extremidades dos ossos se encaixam e são revestidas por cartilagem. É o exemplo do ombro, do joelho, que a junção entre esses ossos tem uma camada aí de cartilagem, que é um tecido aí mais maleável, que evita o atrito entre os ossos, para que os ossos não se choquem um com o outro, eles acabam diminuindo esse atrito. As articulações semimóveis, que permitem alguns movimentos, como no caso das vértebras, tem movimentos limitados justamente para evitar algum tipo de torção, então eles têm um movimento delimitado por alguns ossos também. As articulações imóveis, como o crânio, não têm qualquer tipo de movimento e são fixas. No nosso crânio, o único osso móvel é a parte de baixo da boca, que a gente chama de mandíbula. A parte do maxilar é a parte imóvel, onde ficam os dentes superiores, e a parte móvel, a mandíbula. Existem algumas deformações que podem ocorrer na coluna vertebral, isso pode ser por conta de posições que a gente acaba ficando por um certo tempo, ou outras situações que podem causar um desvio na nossa coluna. A lordose é uma deformação que ocorre na região da lombar, que se curva mais para dentro. A cifose é uma deformação que ocorre na dorsal, na curva mais para fora. E a escoliose, a coluna se deforma para um lado. A gente tem alguns casos aí, como exemplo de raio-x, mostrando os desvios que a coluna pode ter aí com o tempo. Aqui, vários formatos aí dessas deformações. No livro também vocês podem encontrar algumas situações aí no, como exemplo, né? A cifose, essa região aqui, ela tem uma curvatura diferente, a lordose na parte da lombar, e no caso da escoliose, a gente tem um desvio lateral. Cuidados para evitar esses problemas nos ossos e nas articulações. Antes de mergulhar de cabeça na piscina e nos rios, verificar se é profundo o suficiente, ou se tem alguma pedra, alguma coisa. Utilizar acessórios de proteção quando andar de esportes radicais, né? Capacete, todo o paramento ali para ter segurança no exercício. Usar cinto de segurança, ser cuidadoso na escolha antes de atravessar na rua, sempre ter uma postura correta e cuidado com pancadas, quedas e movimentos bruscos, principalmente na região da coluna vertebral. Existem também doenças associadas ao desgaste desses ossos, como a osteoporose ou outras doenças relacionadas. A osteoporose, no caso, os ossos perdem a elasticidade, eles se tornam quebradiços e frágeis e por isso podem ocorrer fraturas
cada vez mais comuns. Qualquer pancadinha pode acabar ocorrendo uma quebra de algum osso. Então, a falta de cálcio, principalmente, é uma causa desse problema. Então, para evitar, a gente tem que ter maior consumo de alimentos ricos em cálcio, alimentos com vitamina D, exposição ao sol, principalmente no período aí da manhã, para a produção também da vitamina D. Habitue-se a praticar alguma atividade física pelo menos 3 vezes por semana e consulte médico para ver a densidade óssea. As atividades aqui, estou passando só para a gente ir. Nós vamos perdendo um pouco dessa capacidade de manter o cálcio nos ossos ao longo do tempo. Ok? Depois que a gente nasce, a gente começa a aumentar a quantidade de cálcio porque a gente está crescendo, vai crescer aí praticamente os 35 anos. E depois dos 35 anos, a gente começa a ter uma perda dessa quantidade de cálcio nos ossos e os mais idosos, por consequência, vão ter problemas maiores aí com a deficiência de cálcio e provavelmente acabar tendo algum tipo de osteoporose. Em qual etapa necessitamos de cálcio em nossa dieta? Em todas as etapas, na verdade, a gente precisa de cálcio, né? Mas principalmente na etapa inicial que a gente está formando os ossos. Então, a gente precisa ter uma alimentação mais balanceada, rica em cálcio, para a produção de ossos mesmo, crescimento. Quando voltamos a necessitar de quantidade extra de cálcio, e por quê? Seria na idade, na fase de idoso, né, que a gente tem uma necessidade maior de repor esse cálcio que a gente está perdendo para não deixar com que os nossos ossos fiquem fracos. Em 1922, foi descoberto no Egito a tumba do faraó, Tutankhamon, por meio de exames de sua múmia, que os especialistas determinaram que Tutankhamon morreu aos 17 anos de idade. Em que se baseia para levar a essa conclusão? Nesse caso, pela quantidade de cálcio existente no corpo ainda dos ossos do faraó, ele poderia ter aí uma faixa etária pela quantidade de cálcio presente no seu organismo, no caso, 80 gramas de cálcio. Aí as respostas, né, das perguntas, dessa questão, e a gente encerra a nossa aula por aqui. Espero vocês na próxima. Até logo.